Olá, gente, tudo jóia? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de seleção, né? A gente havia começado a falar na aula passada, né? E aí a gente falou o que é a seleção, o diferencial de seleção, intensidade, né? Isso está em função da variância da característica, enfim, né? A gente deu aquela breve introdução sobre seleção, né? Chegamos a falar sobre diferencial de seleção, né? Ganho genético, né? Que é o diferencial de seleção vezes a herdabilidade. E hoje a gente vai dar continuidade, né, a esse mesmo assunto, agora falando sobre eficiência, né? Resposta correlacionada e os tipos de seleção, né? Então, vamos lá. Então, é interessante que a gente sempre tenha em mente que a eficácia do processo seletivo, a eficácia da seleção, ela depende de alguns fatores. Por exemplo, a intensidade de seleção, né? Você aplica uma maior intensidade, se você tem uma maior intensidade, você tem um maior ganho genético, né? E por consequência você tem, aliás, você tem um maior diferencial de seleção, que por consequência você terá maior ganho genético, né? Vai depender da variabilidade genética da característica. Então, se a característica não apresenta muita variabilidade, essa eficiência ela vai ficar comprometida, né? E aí você sempre tem que lembrar que a eficácia da seleção ela sempre está em função do ano, ou seja, o quanto que o animal, que aquele rebanho foi melhorado por ano, né? O quanto que ele ganhou em função do melhoramento, em função da seleção por ano, né? Por isso que a gente multiplica, aliás, desculpa, por isso que a gente divide sempre pelo número de gerações, intervalo de gerações, certo? Então, fique sempre atento a isso. Então, quando essa característica tiver uma baixa variabilidade genética, isso quer dizer que a eficiência ela vai ser baixa, né? E outra coisa, né, que a gente acabou de falar, que é o intervalo de geração. Então, existem espécies que o intervalo de geração é relativamente longo, né, como bovinos. Em compensação, existem outras espécies que o intervalo de geração é curto, como aves, como peixes, né? Então, esses são alguns fatores que vai interferir na eficiência do processo seletivo, tá? Então, se tiverem alguma dúvida, recorram à nossa aula passada que a gente falou de variação genética e a gente falou de intensidade. Bom, a seleção ela pode ter uma resposta direta e ela pode ser também me dar uma resposta indireta. Quando é que eu faço uma seleção de resposta direta, né? Então, acontece quando eu olho para a característica, né? Ou seja, eu estou trabalhando com aquela característica e o meu objetivo é melhorar esta característica que eu estou observando, né? Então, ela depende basicamente da característica que eu estou observando. Obviamente que eu vou utilizar aí vários métodos, né? Bom, então, ela depende basicamente da herdabilidade da característica e do potencial de seleção, né? E aí, o que é essa herdabilidade e o que é esse potencial de seleção? A herdabilidade é aquela coisinha que a gente já sabe, né? Então, é a porcentagem da variância fenotípica que é dada pela causa genética. E o potencial de seleção é se essa característica existe potencial de ser melhorado, né? E esse potencial de ser melhorado é o quê? É viabilidade econômica, né? Importância econômica, possibilidade de você ter o fenótipo, enfim, são essas coisas, né? No entanto, existe a seleção indireta, ou também pode ser chamado de resposta correlacionada, né? E aí, é por isso que a gente fala tanto de correlação, né? Que agora a gente vai entender a aplicação dessa correlação no melhoramento. Então, o que acontece? Você olha para uma característica que talvez seja mais fácil, que talvez não, é mais fácil, que seja mais barato, você observar, coletar esse fenótipo. A partir desse fenótipo, você estima uma outra característica e essa estimação de uma característica em função da outra
se dá porque elas são correlacionadas, né? Então, o que acontece? É definida com o aumento do mérito genético, né, de uma característica que a gente chamou de Y, quando a seleção é praticada em outra característica, certo? Então, por exemplo, eu quero saber qual é o melhor aluno, né? Eu olho, deixa eu ver, para a mochila. Eu estou olhando para a mochila do cidadão, né? Mas eu estou querendo saber qual é o melhor aluno. E aí, eu digo que a mochila mais arrumada é do melhor aluno. Então, eu não vou olhar para o IRA, não vou olhar para nada. O único elemento que eu tenho para chegar no melhor aluno é olhando as mochilas. Então, eu olho os alunos que têm mochila organizada. Beleza. O fato do aluno ter mochila organizada, eu estou assumindo que tem uma correlação com o melhor aluno. É só um exemplo, né? Então, aqui a gente tem outra coisa. A resposta correlacionada depende também da correlação genética entre as características. Então, como é que isso acontece? Nesse exemplo, a gente tem aí o perímetro escrotal, né, como característica Y, para melhorar a fertilidade. Ora, o que é mais fácil? Eu medir o perímetro escrotal ou fazer com que esse touro tenha um ejaculado, pegar esse ejaculado e levar para o laboratório, né, e ver todos os parâmetros desse sêmen, né, para depois dizer se existe uma melhor fertilidade ou não, né? Então, o que é que está sendo mais fácil? É mais fácil você mensurar o perímetro escrotal, e aí a gente sabe que quanto maior o perímetro escrotal, melhor é a fertilidade desse touro. Então, você consegue selecionar os touros com maior perímetro escrotal. Essa é a minha seleção, né? Mas indiretamente eu estou selecionando indivíduos com melhor fertilidade. Então, diretamente eu faço a seleção para o perímetro escrotal, mas indiretamente eu estou fazendo a seleção para a fertilidade. Claro que perímetro escrotal, ele aparece aí como uma resposta, como alta correlação com a fertilidade. Então, eu só posso fazer isso se essas características forem correlacionadas, certo? Se não houver correlação, não tem como fazer. Então, a seleção indireta ou correlacionada, ela passa também pelo ganho genético, né? E aí, o cálculozinho do ganho genético, ele fica um pouquinho diferenciado, porque aí a gente vai ponderar tudo pela correlação genética entre as duas características, a herdabilidade de Y e a herdabilidade de X, ou seja, a herdabilidade das duas características, a intensidade de seleção aplicada em X, certo? E a covariância de X e Y. Aliás, estou variando. Desvio padrão fenotípico da característica Y. Tá? Então, é isso que a gente vai dar o ganho genético da seleção indireta de X em função de Y. Tá? Então, aqui a gente tem a fórmula para fazer a comparação entre resposta correlacionada e resposta direta, né? Então, a gente tem aqui o ganho genético de X em função de Y dividido pelo ganho genético de Y, né? E aí a gente pode fazer a seguinte equação, de que intensidade de X dividido por intensidade de Y vezes a herdabilidade de X dividido pela herdabilidade de Y vezes a correlação. Isso vai me dar a razão, né, entre resposta correlacionada e resposta direta, certo? Então, e aí é interessante a gente fazer um link aí com a nossa disciplina de genética, né? Que quais são as causas da correlação genética, né? A correlação genética ela tem basicamente dois pontos que fazem com que
exista, né? Por exemplo, o pleiotropismo, né, que aí a gente fala lá da genética, que é quando um gene ele tem a característica de influenciar vários fenótipos simultaneamente, né? Então ali, se o mesmo gene influencia vários fenótipos, então aqueles fenótipos têm um grau de correlação, certo? E a outra coisa é a correlação automática, né? Como por exemplo, um componente depende do outro, né? Com peso a nascer e peso a desmame, tá? Além disso, existe uma coisa chamada de desequilíbrio de ligação, né? Que aí é quando dois genes que estão próximos um do outro, né? Os dois genes estão próximos um do outro e toda vez que ocorre a segregação, ou seja, lá o crossing over, lá na meiose, eles estão segregando junto. Só que a ligação genética, né, o linkage, ela pode ser quebrada em algum momento. Então, essa correlação genética dada pela ligação, pelo linkage, ela não é permanente. Pode ser que em algum momento ocorra essa quebra e os dois genes começam a segregar separadamente. Tá? Aqui, gente, nós temos um exemplo, né? A partir do momento que você começa a selecionar para uma maior produção de leite, né? Você diminui o percentual de gordura do leite. É uma correlação aqui, no caso, inversa, né? E quanto menor o rendimento industrial, maior a produção de leite, ou maior a produção de gordura. Né? Então, a gente tem esses vieses aqui, né, de correlação indireta, né, ou de resposta à seleção indireta, certo? Bom, a seleção indireta, ela também tem alguns, além daqueles que a gente mencionou, né, existe alguns fatores que atuam nessa eficiência, né? Então, deve haver uma alta correlação genética entre as características envolvidas. Não é interessante eu fazer uma correlação genética entre duas características que têm... Desculpa, vou refazer. Não é interessante eu fazer seleção em duas características que têm correlação genética baixa, tá? E detalhe, eu estou sempre falando de correlação genética, tá? Correlação genética. Não é outro tipo de correlação, tá? Então, essa correlação ela tem que ser alta, né? E a herdabilidade da característica secundária deve ser maior, né? Então, é isso que vocês têm que observar. Então, isso vai indicar uma melhor eficiência na seleção, tá? Quando é que eu posso utilizar a seleção direta? Né? Quando a característica principal é difícil de ser mensurada, quando apresenta um alto valor no custo da avaliação, né? E a demanda muito tempo para sua obtenção. Tá? Então, aquelas características que têm uma alta correlação com características que são difíceis de serem mensuradas, eu já posso ir utilizando para fazer essa seleção indireta. Bom, além disso, a gente pode fazer a seleção simultânea para várias características. Na verdade, é isso que acontece. O interesse usual do criador é a seleção simultânea de várias características de interesse econômico. Quando você vai comprar uma camisa, que você chega numa loja, você olha vários aspectos de uma camisa. A cor, o tamanho, o preço, o tecido, né? O que mais? A estampa, se for o caso, enfim. N características você avalia naquela camisa. Você compra a camisa somente levando em consideração uma dessas características? Geralmente a gente pega a mais bonita, que tem o preço, né, que tem o tecido que a gente goste, né? Enfim, a gente leva uma série de ponderações na hora de você escolher uma camisa. E óbvio que para o melhoramento genético é da mesma forma. Você não melhora uma característica de um indivíduo, de um rebanho, né? Você melhora várias características simultaneamente, tá?
Isso se dá porque, da mesma forma que a gente vai comprar uma camisa, quem for comprar nosso animal não vai olhar para uma característica, né? Ele vai olhar para o conjunto de atributos que aquele animal apresenta, né? Então, por isso que a gente tem que olhar para o todo. Então, a gente tem que fazer seleção para várias características, tá? No entanto, tem um problema, né? Quando a gente começa a fazer seleção para várias características, menor será a eficiência, menor será o progresso genético dessas características, né? Então, se eu fazer seleção de uma característica por vez, eu consigo ter bons resultados, né? Eu tenho assim, um alto ganho genético por ano, né? Mas, em compensação, eu estou fazendo melhoria de uma característica. Quando eu tiver com essa melhorada, aí é que eu vou partir para outra. Então, demora muito, né? E aí, em compensação, eu posso fazer a seleção com várias características simultaneamente, mas, em compensação, o ganho genético por ano é pequeno. Bom, qual é o melhor método para fazer a seleção? Então, o melhor método é sempre aquele que for mais eficiente. É aquele que promove o máximo de progresso genético por unidade de tempo, tá? Então, gente, sempre observem que a seleção, para a gente medir a eficiência da seleção, está sempre no ganho genético em relação pelo tempo, tá bom? Dito isso, é interessante a gente falar sobre os tipos de seleção, né? E aí, a gente vai falar agora sobre os tipos de seleção que a gente leva em consideração basicamente a fonte de informação, tá? Então, nesse gráfico, né, nesse slide, a gente tem algumas situações, certo? O primeiro caso é uma seleção individual, certo? Eu tenho seleção entre famílias e eu tenho seleção dentro de famílias. Professor, o que quer dizer isso aqui? Então, vamos lá tentar destrinchar. Quando eu faço a seleção individual, eu estou olhando o desempenho do indivíduo. Então, eu comparo um indivíduo com o outro. Só para vocês tentarem entender, né? Cada linhazinha dessa na vertical indica que é uma família, tá? Isso aqui é uma família, essa outra linha é uma família, essa terceira linha é outra família e assim sucessivamente. E esse tracinho que vocês estão vendo aqui indica a média da família, certo? E isso vale para os três desenhos. Então, o que é que a gente tem? Quando eu faço a seleção individual, eu pego os melhores indivíduos, independente de saber qual é a família. Para mim, não importa. Eu jogo tudo num bolo só, né? Eu até desconsidero ser feito de família, né? E eu pego somente o desempenho do indivíduo. Tá? Beleza. Então, quando eu faço isso aqui, ó, veja que eu fiz seleção dessa família, da família 1, da família 2. Olha, os indivíduos da família 3, nenhum foram selecionados, né? Peguei indivíduo da família 4 e indivíduo da família 5. Esses foram os indivíduos que foram selecionados quando eu considerei a seleção individual. Já na seleção entre famílias é diferente. Aí eu vou comparar o desempenho médio entre famílias, né? Então veja que a média dessa família 2 é maior do que a família 1. A média da família 3 é menor do que a família 2, tá? Ou seja, essas que estão com as bolinhas brancas, né? Elas não foram selecionadas. Então, eu selecionei as famílias que tinham a melhor média. E aí, quando eu faço a seleção de família, né, entre famílias, na verdade, eu estou fazendo a seleção da melhor família. E, embora aquela família tenha um animal com desempenho ruim, mas ela tenha a maior média, eu não quero nem saber. Eu estou levando todo mundo, certo? E aqui é a seleção dentro de família. Aí, aqui é um pouquinho diferente. Eu faço a comparação entre indivíduos da mesma família e pego os melhores indivíduos. Então, veja que esses animais 1 e 2 dessa família aqui tiveram melhor desempenho. Então, eu selecionei eles.
tá? Aqueles indivíduos que estavam acima da média. Tá vendo essa família 3 aqui? Ela sempre teve um desempenho baixo, né? A média dela é baixa, a média dessa família. Mas nem por isso eu deixei de selecionar. Eu selecionei os melhores indivíduos dentro dessa família, que tem um desempenho baixo, certo? Então, é isso que acontece no tipo de seleção, tá? Então, a seleção individual, são selecionadas apenas de acordo com seus valores fenotípicos próprios, ou seja, com o próprio desempenho do indivíduo. Esse tipo de seleção é simples, né? É fácil de você fazer, né? E produz a resposta mais rápida, certo? Então, ela é mais eficiente para características de média a alta herdabilidade, certo? Então, professor, mas por que eu trabalho isso com a alta herdabilidade com seleção individual? Ora, eu já estou comparando indivíduos entre eles, então eu já tenho os melhores indivíduos. Então, se tem uma alta herdabilidade, significa que esses indivíduos que foram melhores, eles também têm maior potencial genético, tá? Então, isso já justifica a seleção individual. Outra coisa é que a gente vai ver mais à frente, né, que quando a gente faz a seleção que não seja individual, geralmente a gente utiliza características de média baixa herdabilidade. E aí, como é que a gente pode potencializar, né, a eficiência da herdabilidade se ela é de média baixa? Considerando todo o parentesco, né? Então, por isso que a gente olha, por exemplo, a seleção entre famílias, eu faço a seleção da família inteira, né? Então, a família que tem a maior média, ela é selecionada. E aqui também as menores médias são descartadas. Tá? Então, as condições para a seleção de família, né, ocorrem quando a característica tem baixa herdabilidade, quando ocorrem pequenas variações no ambiente comum aos membros da família, e isso é interessante, viu? Essa questão do efeito ambiental entre famílias. Ou seja, os indivíduos de uma família devem estar nas mesmas condições ambientais que todos os membros, certo? E quando eu tenho um grande número de indivíduos na família, tá? Bom, a seleção entre famílias, né? Aqui foi. Então, o que é que a gente tem? A seleção entre famílias, os indivíduos são considerados apenas porque contribuem para a média da família. Independente dos seus valores dos indivíduos, todos são utilizados na reprodução. Tá? Então, o ganho pela seleção entre famílias aumenta à medida que aumenta o grau de parentesco entre os indivíduos. Mais uma vez, aí justificando porque que é bom a gente ter o conhecimento da matriz de parentesco. Tá? E, obviamente, a correlação entre a classe, né? A repetibilidade de como as coisas acontecem. Quando há consanguinidade, a seleção entre família pode ser mais efetiva, né? Isso aqui é um caso que a gente vê com frequência na seleção de suínos, aves, peixes, tá? E aí, por último, a gente tem a seleção dentro de família, né? Que é o desvio de cada indivíduo em relação ao valor médio da família. Então, você pega os melhores indivíduos de cada família, né, compara com a média, aqueles que estão acima da média da família, você seleciona. Né? Tem a vantagem de ser sobre os demais métodos por existir grande componente ambiental comum entre os indivíduos da família. E aí, gente, a gente pode fazer a seleção combinada, que é levando em consideração os 3 aspectos ou 2 aspectos daquele ali. Né? Então, depois de selecionadas as melhores famílias, os piores indivíduos dentro de cada família seriam eliminados. Assim, a seleção combinada determina os pesos apropriados para os indivíduos da média da família em relação à média da população e para o desvio dos indivíduos em relação à média das famílias. Tentando explicar isso aqui. Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar um indivíduo daquele conjunto de famílias e vai pegar o desempenho dele e subtrair, né, do desempenho da família.
né? Então, aí você tem o desvio do indivíduo em relação... Peraí. Então, você tem o desvio do indivíduo em relação à média das famílias. Então, isso te gera um diferencial de seleção, digamos assim, né? E, na verdade, te dá um delta, não chega a ser um diferencial de seleção. Te dá um delta, né? A diferença aí, né? Então, o desempenho do indivíduo em relação à média da família, né? E aí, isso vai dar um valor. E aí, a outra coisa que eu posso fazer é o desempenho da família em relação à média da população. Então, você tem a média da família e considera e tira da média da família, você tira a média da população. Então, você tem dois deltas. O delta do indivíduo em relação à família e o delta da família em relação à população. E aí, esses delta têm os valores x e os valores y. E aí, você pondera esses valores. Sei lá, para o 0,5, 0,5, ou para o 0,7, 0,3, enfim. Tá? E aí você tem, portanto, a seleção combinada. Outra coisa que a gente pode fazer é a seleção pelo pedigree. E aí, o que é a seleção pelo pedigree? Você faz a seleção, né, dos melhores animais tendo a informação dos seus ascendentes, né? Dos pais, avós, bisavós, né? Então, é importante na avaliação de animais jovens, né? Ou de animais cujo sexo a característica não se manifesta. Por exemplo, como é que eu vou selecionar um touro para a produção de leite se esse touro não produz leite? Então, eu posso fazer isso em função da mãe, da avó dele, né? Seria pelo pedigree, né? Outra coisa seria quando a característica demora demais a ser mensurada, né? Eu chegar nessa característica. Então, eu posso fazer a seleção com a informação dos ascendentes. Em característica de baixa herdabilidade, o pedigree pode receber maior ênfase, né? Principalmente se os méritos dos pais e dos avós são melhor conhecidos que o do próprio indivíduo. Tá? Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer é a seleção pela progênie, né? E aí, o que é a seleção pela progênie? É o contrário, digamos assim. Ao invés de você utilizar a seleção, a informação dos ascendentes, agora você vai usar a informação dos descendentes, né? Então, você pega os filhos, os netos, os bisnetos, né? Os sobrinhos, né? É isso que você vai utilizar na informação para fazer a seleção com base na progênie, tá? Então, consiste na comparação dos filhos ou filhas de um reprodutor com filhos ou filhas de outros reprodutores. Quanto maior o número de filhos, mais precisa a avaliação do reprodutor, tá? Então, a seleção pela progênie, ela é muito utilizada, né, principalmente para gado leiteiro, né, e é válida nas seguintes circunstâncias. Quando a característica de baixa herdabilidade, né, quando puder avaliar o número expressivo de filhos, né, e isso ficou extremamente facilitado, por exemplo, com as biotecnologias de reprodução, né, a inseminação artificial, a transferência de embrião, né. O animal selecionado será utilizado intensamente, e isso é verdade, deve ser, porque demora muito para você ter o resultado de um animal, se esse animal é bom ou não, né? Então, aquele programa de melhoramento para dizer se aquele animal é bom ou não, ele foi muito demorado e custou caro. Então, você tem que usar esse animal com muita frequência. Quando a característica avaliada não se manifesta no próprio animal, como por exemplo a questão dos touros, né? Dos touros para a produção de leite, né? A característica deve ser avaliada a característica a ser avaliada só pode ser medida com o abate do animal, é uma outra situação, né? Você só pode avaliar a característica se o animal for abatido, como por exemplo, rendimento de carcaça, né? Agora você tem uns métodos indiretos que agora você pode fazer, mas antigamente não tinha como. Mas tem outros fenótipos que você só coleta depois que o animal é abatido. Ou então quando envolve vários rebanhos com uso de inseminação artificial.
permite avaliação a nível de raça, tá? Já a seleção pela progenie, né, a avaliação do valor genético de um reprodutor é mais preciso quando? Ou seja, quando é que eu vou ter uma maior eficiência, uma maior acurácia, um maior grau de certeza daquele valor genético daquele reprodutor. Quando as fêmeas a serem acasaladas com ele são tomadas ao acaso, quando os filhos desse touro são utilizados, são mensurados em condições de uniformidade, né? E os filhos do mesmo reprodutor são alimentados em baias diferentes, né? Isso, às vezes, você não consegue fazer isso com bovino de corte, né? Mas, por exemplo, com suínos, com aves, né? Isso aqui é mais fácil. E as comparações são feitas entre grupos de progênies criados em ambientes similares, né? Tipo ano, estação do ano, essas coisas, tá? É interessante que todos os filhos sejam incluídos no teste, né? Para melhorar essa eficiência. Aquela coisa que a gente, quanto maior o número de filhos, maior é a grau de certeza, né? De que aquele reprodutor é bom ou que ele é ruim, né? Eu teria maior certeza sobre o valor genético dele. O número de filhos grande é utilizado para reduzir erros, né? Justamente aqueles erros de segregação mendeliana, né? E são utilizados procedimentos estatísticos, né, para ajustamento das diferenças não genéticas sistemáticas entre os reprodutores resultantes da diferença de alimentação, manejo, estação de parto, idade ao primeiro parto, etc. Tá? Ou seja, a gente tem que ter procedimento estatístico, né, para tirar todo o viés que não é do reprodutor, certo? Deixar somente o viés do reprodutor. No entanto, a seleção pela progênie ela tem algumas limitações, né, ou dificuldades, como, por exemplo, são necessárias propriedades que adotam inseminação artificial e o controle leiteiro. Né? Isso a gente está falando, gente, para o controle leiteiro, né? Mas é interessante que a gente entenda aqui que a seleção pela progênie ela se aplica para outras espécies também, que não só bovino, que inclusive não sejam para a produção de leite, né? Que não sejam só produção de leite. Mas o que é interessante que a gente tenha, né? Um fenótipo bem coletado, né? E que esses animais, né? Esses filhos, né? Ou esses reprodutores, eles tenham vários filhos, né? Todos eles obtidos, não vou dizer todos, né? Mas assim, que adotam a inseminação artificial, porque a inseminação artificial permite que tenha uma grande quantidade de filhos. Há problema na criação e manutenção de grande número de filhos dos reprodutores em teste, além da manutenção dos próprios reprodutores. Isso é verdade, né? Imagine você estar avaliando 5 touros dentro da sua propriedade, cada touro tem, sei lá, 10 novilhas, né? Já são 50 animais, com mais os 5 touros, são 50 indivíduos. Aí essas novilhas parem. Aí eu vou começar a mensurar o valor, a produção de leite dessas novilhas. Então, cada novilha já pariu 5. Aliás, cada novilha já pariu mais um. Então, sabe? Isso vai multiplicando. E aí eu tenho que manter esse rebanho todo. E eu tenho que estar mensurando isso. Então, não sai barato você manter, né, a grande quantidade de filhos por reprodutores. E se for de bovino de corte, aí, meu amigo, você vai precisar de muito tempo para a conclusão do teste. Às vezes você chega no fim do teste, o animal já tem morrido, né? Mas isso é importante que você continue, né? Porque antes do animal morrer, você já fez a coleta do sêmen. Né? Então, aquele animal, ele morreu o corpo dele, mas as células gaméticas deles estão vivas. Então, você vai continuar vendendo aquele sêmen com alto valor agregado. Certo? Bom, eu posso fazer seleção também pela informação de irmão. Né? E aí, como é que é feito isso? Uso a informação de irmãos paternos e maternos ou de meios irmãos, de irmãos incompletos. Né?
Então, esse tipo de seleção é útil quando a característica sobre a seleção só se expressa em um dos sexos ou quando é necessário abater os animais para obter os fenótipos. Tá? Pode ser utilizado em duas circunstâncias. Quando são testados o grupo de irmãos e o indivíduo a ser selecionado está incluso na média, ou quando o indivíduo a ser selecionado não faz parte do grupo, certo? Então é isso, tá? Eu posso fazer a seleção com base na informação dos irmãos, né? Agora, gente, vejam bem, a todo momento a gente está falando dos tipos de seleção, e aí a gente está falando sempre de uma relação entre grau de parentesco, né? Entre, se for pela progenie, é do reprodutor com os filhos. Se for pelo pedigree, é do reprodutor com os pais, com os avós, né? Tetravós, etc. Então, sempre existe uma relação de parentesco, né? Então, é a partir daí que a gente tem a determinação do tipo de seleção. E, obviamente, né, que eu preciso ter o fenótipo coletado, né? Então, o fenótipo, né, é a informação, né, junto com o grau de parentesco. Tá? E aí, a gente entra agora em métodos de seleção, tá? Que vai ficar para a próxima aula. Então, meus queridos, um forte abraço e até o próximo tópico que a gente vai falar sobre métodos de seleção. Tá bom?